Minha querida família, 23º domingo do tempo comum. E a liturgia deste final de semana fala de liberdade. Liberdade para seguir a Cristo, que nada nos impeça, que nada ponha empecilhos ou nos atrapalhe de viver segundo Cristo. No Evangelho, eu vou começar pelo Evangelho, há uma complicação. Porque Jesus fala que nem pai, nem mãe, nem filho, nem filha, ninguém pode nos impedir de seguir a Cristo. Então, o seguimento de Cristo tem que vir em primeiro lugar. Mas nós lembramos que Jesus também manda amar o pai e a mãe, os irmãos, a própria vida. Então fica um pouco confuso. Mas quando ele fala que a gente tem que arquitetar para construir uma torre, planejar para guerrear com outro rei, se a gente entender que é uma luta constante, a gente viver a liberdade, não se aprisionar por sentimentos, por ideologias, por modos, por convicções políticas, a gente tem que ter liberdade diante de tudo e de todos. Precisamos sim conhecer para amar melhor, mas não fazer muita média. A gente às vezes faz muita média com os outros e acaba perdendo a própria identidade. Quando ele também diz, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Eu preciso ser o arquiteto, a arquiteta da minha vida. Eu preciso ser o engenheiro, a engenheira da minha própria vida. Eu preciso planejar, sentar, pensar, refletir, e isso diante de Deus, não diante dos homens. Senão a gente acaba fazendo essas alianças humanas que muitas vezes não concorrem com as alianças do céu, com a vida cristã. Lá na primeira leitura, no livro da sabedoria, a gente vai entender a grandeza do mistério que é a sabedoria que vem de Deus. Como é que ele pode amar tanto e tantos que no nosso entender não mereceria nem amor nem perdão pelas atitudes que tomam? Mas não é justamente esse amor livre, essa sabedoria de Deus que planeja na vida desses nossos irmãos e irmãs vida plena? Aí nós vamos entender a segunda leitura, a carta a Filémon, quando Paulo manda de volta aquele que era escravo, o Onésimo. Onésimo era escravo do Filémon e roubou o seu amo. Foi preso e na cadeia encontra Paulo, que estava preso por causa do Evangelho. Numa dessas prisões de São Paulo, ele encontra esse Onésimo e conversando e conta a sua história e tal, o Paulo apresenta para ele a vida cristã. Escuta, você não precisa ser ladrão, você não precisa ser um bandido, você não precisa ficar escondido, você não precisa ficar preso por causa de atos assim. Tem uma outra vida que é a vida cristã, a vida de amor, a vida de liberdade, a vida de partilha. Você não precisa ser bandido, bandida. Você pode viver plenamente. E ele aceita o batismo. E o Onésimo muda de vida. Então eu fico imaginando eu como cristão, como cristã, como que eu preciso mudar a minha vida para fazê-la concorde com o Evangelho. Para que a minha vida de fato seja uma vida evangélica, seguir a Cristo. Então, muitas vezes eu fico me pensando, me questionando quais são as minhas cadeias. O que eu tenho que me prende, que eu não consigo amar livremente, que eu não consigo ainda manifestar esse amor de Deus como Deus ama. Cheguei a falar na missa que eu tenho inveja de Deus, né? A palavra é errada, mas para você entender certo, eu tenho inveja de Deus. Como que ele ama assim livremente pessoas que no meu entender não merecem? Mas é justamente essas pessoas que mais precisam desse amor de Deus. Aquele Onésimo, eu sou Onésimo, você é Onésimo. Às vezes nós estamos presos por bobagens, mas estamos presos. E é essa proposta de liberdade que a vida em Cristo nos dá. Então seja o arquiteto, a arquiteta da sua vida. Planeje, sente, calcule o que você precisa para realmente lutar contra o mal, contra a sua prisão e viver a vida livremente. A abelha ela faz a sua colmeia, é uma engenharia linda, uma arquitetura maravilhosa, perfeita, mas ela só faz aquilo.
O castor, ele faz a sua casinha com os gravetinhos, é uma coisa assim, fica uma engenharia, uma arquitetura maravilhosa. Ele só sabe fazer aquilo. Mas você, homem, você, mulher, tem essa sabedoria que vem de Deus, que te ajuda, lá da primeira leitura, para te orientar, para te guiar. E você faz a sua vida na liberdade. Esse é o grande dom de Deus, a dádiva que todos nós temos, que só o ser humano recebeu na criação. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e o Espírito Santo. Amém.